Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, quem vai desenvolver o nosso estudo é o nosso irmão João Carlos, que vai falar sobre o homem de bem. Mas antes disso, nós vamos fazer uma leitura preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é 136, intitulada Coisas Terrestres e Coisas Celestiais. Está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como creis se vos falar das celestiais? Quem falou isso foi Jesus. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel sobre essa passagem, que diz assim: no intercâmbio com o mundo espiritual é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender que o homem que Deus concede os auxílios. Vou repetir. É necessário compreender o homem que Deus concede aos auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas é de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-se a marcha para a espiritualidade superior. Emmanuel faz um convite, justamente da gente perceber primeiro como agentes espirituais, quando ele fala aqui de coisas terrestres e coisas celestiais, muitas das vezes quando a gente tem um olhar preciso somente da matéria, esquecendo da dimensão espiritual que temos trilhado nesse caminho. Então ele fala aqui justamente das nossas reclamações, que imagina se a gente tivesse o gabarito da prova toda pronta, todo mundo aqui numa passagem na vida, nessa existência corpórea, nessa existência terrena, e todos nós somos convidados justamente a aperfeiçoar, nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para ser melhor. E aí imagina se a gente tivesse tudo o gabarito pronto, que é o que a gente quer, A gente quer tudo pronto. Chegar aqui, tudo, eu tenho que fazer isso, eu faço até antes, para passar direto, Para passar direto e está concluso. E não é assim, A gente justamente,
é a descoberta. Tanto que ele fala, a frase de Jesus é categórica. Ele fala: se a gente não acredita com as oportunidades que tem dado para a gente na vida terrestre, como a gente vai acreditar na celestial? Né? Como que eu vou ouvir os sinais das ações que são dadas oportunidades a todo dia, para que a gente possa rever pontos, trilhar caminhos diferentes, que essas oportunidades elas vêm de acordo com quando a gente está preparado para ouvir, preparado para justamente promover esse intercâmbio. Então aqui ele fala muito bem disso, tanto que Emmanuel, o jeito Emmanuel de ser, ele até coloca como um argumento apressado da preguiça humana, que muitos de nós, se a gente tivesse o gabarito pronto, o que ia acontecer? A gente vai ficar cômodo, ia ser muito fácil, né? Eu vou passar na prova, tenho tudo pronto, faço tudo que tem que fazer, e aí eu não internalizo isso como justamente um momento ali de transformação. Por isso que a gente tanto fala o Espiritismo como ele é uma proposta consoladora, né? uma religião que nos consola, mas ao mesmo tempo a gente justamente explica de que o caminho da dor não é um caminho de desespero, e sim uma oportunidade para a gente repensar pontos. Onde está doendo ali é justamente que eu preciso entender por que eu estou passando por aquilo. Por que a gente está passando por essa situação? Por que hoje, em pleno século 2023, ano 2023, né, nós estamos passando por uma situação de guerra lá no Oriente? O que está acontecendo? O que está errado? Né? A gente está passando por um período de transição na Terra, sabemos que regeneração está vindo aí, né? Mas há espíritos em que não querem sair da sua redoma. Eu não quero perder isso, né? Isso aqui é meu, vai ficar comigo, né? Só que vai ter um momento em que vamos desencarnar e isso aqui vai ficar. Alguém vai administrar, né? E a gente precisa compreender que o nosso universo aqui de transformação, de melhoria, tem que ser íntima, tem que ser interna, tem que ser por dentro. Tem que ser por dentro. Não adianta eu justamente brigar por isso, que isso aqui é momentâneo, é transitório. E uma hora vai passar por uma outra pessoa que ela vai administrar do jeito dela, né? Tem isso também, né? Ninguém é insubstituível, é verdade. E uma outra pessoa ela vai conseguir administrar aquilo com que foi dada a oportunidade para que ela possa aprender também. Então, bem interessante a página de Emmanuel, nos trazendo um alerta ali para a gente parar de ficar justamente visualizando o compromisso só com a carne, com a matéria, com o momento. Às vezes eu estou muito preocupado com uma situação daqui e às vezes a gente justamente esquece de que estamos aqui numa oportunidade para que a gente possa passar por uma próxima oportunidade melhor. Lembra que a gente justamente não vai voltar atrás, nós não vamos voltar para trás, né? Mas pode ocorrer um estacionamento, né? Ficar estacionado, né? Agora, ficar estacionado não dá, né? Eu convido vocês, não dá tempo, mas tem uma página que eu até trabalhei em palestras no livro Contos e Apólogos, que mostra a ficha do João Marcos. Eu já até falei aqui, né? Tem uma ficha dele inteira. Ele sonha e aí mostra para ele a ficha da encarnação dele inteira. Quando ele acorda do sonho, ele diz: nossa, tem que fazer um monte de coisa, eu não estou fazendo nada e tal. Não deu tempo, desencarnou. Então vale a pena a gente justamente trabalhar dentro dessa lição isso daí. Ainda tem tempo da gente também se aperfeiçoar e ser melhor. Mas hoje o João vai dar várias dicas, né? Homem de bem tem 23 características para que a gente possa ali seguir o caminho, né? Seguir o caminho preciso. Então vamos elevar os pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, a Bezerra de Menezes, a sua falange amiga que coordena os trabalhos dessa casa, pela oportunidade que nós temos em mais uma noite de reflexão, de estudo, de meditação do Evangelho,
para que a gente possa internalizar todas essas lições em nosso íntimo para exercitar na prática, no exercício da família, no exercício da sociedade. Que o nosso irmão, junto com a sua falange de espíritos amigos, possam desenvolver o tema abordado, conforme estudado, para que a gente possa exercitar essas ações e colher como o nosso compromisso firmado de auxiliar esse planeta em transição para a regeneração. Ampare aos irmãos que estão aflitos, que estão necessitando de uma palavra de consolo, de conforto, que a gente possa proporcionar aos espíritos aqui presentes e aqueles que estão também nos assistindo por veículos sociais, de redes sociais, que a gente possa dar pelo menos o auxílio, conforto e consolo necessário para continuarmos à frente das nossas oportunidades de transformação. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra então para o João Carlos, que ele vai falar sobre o homem de bem. Bom, meus irmãos, boa noite. Hoje o nosso tema é esse. Eu já coloquei até aqui no quadro um resuminho que está no capítulo do homem de bem. Porque para ler, né? Ler a gente lê em casa, né? Pega o Evangelho, quem faz culto lá, já está cansado de ver esse capítulo aí. Sabe que é o capítulo, talvez, que a gente tem a maior dificuldade de cumprir o Evangelho, né? Porque a gente confunde muitas coisas. Por exemplo, numa das frases, ele estabelece como homem de bem, que homem de bem é bom. Aí eu pergunto, o que é ser bom, né? Ser bom tem muitas possibilidades, vamos dizer. Ser bom no século XXI é uma coisa. E ser bom na época, por exemplo, no século XV, no século X, na época de Jesus, o que era ser bom? Né? Quando você odiava o inimigo, na época de Jesus, segundo a lei mosaica, você era bom. Então hoje, apesar de muitos de nós ainda agirmos dessa forma, né, o que há um atraso para o nosso espírito, mas a gente sabe que não é mais o que estabelece a nossa sociedade, né? Então a gente poderia até fazer uma troca ali. O homem de bem é aquele que está abrindo a sua consciência. Ele abre a consciência ele está em busca de algo, né, que não é uma matéria. Pessoa que está em busca de algo que ela não está satisfeita com tudo aquilo que a sociedade moderna, capitalista, materialista traz, essa pessoa ela começa a se desprender um pouco desses conceitos que toda, né, a família, a própria religião, né, as religiões tradicionais, ela se funda muito no processo capitalista. A gente vê, né, os resultados que estão tendo aí. Então, não estamos julgando, estou falando, né, uma parte histórica. Então, nós vivemos uma sociedade assim, muito materialista, muito capitalista, que está trazendo para... Nós espíritas somos materialistas também. Mas eu sou espírita, eu acredito no espírito, acredito em Deus, eu converso com os espíritos na reunião mediúnica, eu dou passo, eu faço palestra. Mas se a gente analisar com frieza, nós também participamos e alimentamos esse tipo de sociedade. Né? Basta ver o que nós temos no nosso celular, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, a forma como nós agimos fora do centro espírita. Que aqui todo mundo é espírita bonzinho. Aquele bonzinho lá que não serve para nada, né? Só aparência, só rótulo. Mas e a consciência? Essa que está despertando, essa nova leitura que a gente precisa fazer do mundo para que nós nos integremos na harmonia universal. Essa é mais difícil. Não é tão fácil como uma frase assim, né? Se tornar bom, humano, benevolente, sem fazer distinção entre as pessoas. Então, esse capítulo a gente vai aprofundar um pouco mais, não no capítulo em si,
Porque a gente sabe que ser um homem de bem, todo mundo tem uma intuição de como que é. Né? É não praticar o mal, é ser caridoso, né? Ter fé e fazer ao outro aquilo que quer que faça para a gente, não é? Então a gente tem essa visão geral que o Evangelho traz. Então, ao invés da gente aprofundar no conceito de homem de bem, que a gente já está cansado de saber, né? 200 anos aí vindo do Centro Espírita, e toda palestra quase fala de uma forma diferente, uma mesma coisa, né? Prática do bem, da caridade, do amor ao próprio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso são definições que encaixotam o nosso ser, o nosso pensamento, e a gente não consegue sair disso aí. Você, na verdade, você está vivendo uma definição que não representa a sua realidade espiritual. Porque o nosso espírito, ele é um espírito milenar de múltiplas encarnações. O nosso inconsciente, que traz todas essas encarnações presas, né, dentro de um castelo interior que nós carregamos, nós temos muita maldade, muita coisa errada que a gente arrasta há milênios. E não é uma simples frase, eu vou me tornar bom porque eu estou indo no centro. Ninguém vai fazer isso. A gente pode se tornar cínico, hipócrita, mas não bom. Porque para ser bom verdadeiramente, como Jesus define, né, aquele que ama até o inimigo, você primeiro precisa fazer uma limpeza nesse castelo interior, nesse inconsciente. E a gente traz muita coisa negativa. Então não é com palavra, porque eu tomei um passo, fiz um tratamento espiritual, ou quem é da igreja, né? Fui na missa, fui no culto evangélico, estou me sentindo nas nuvens. Você vai se sentir nas nuvens alguns minutos, alguns dias, mas daí a pouco você volta para a realidade interior que você é. Nós não temos muita coisa boa por dentro. Essa é a nossa realidade. Não adianta a gente falar que é bom, que eu faço isso, faço aquilo. Isso não é o que nós somos. Isso aí são definições, conceitos exteriores que a gente está tentando jogar para dentro de nós. Mas o nosso ser, ele é multimilenar. O Emmanuel, que eu estou falando, repetindo as palavras do Emmanuel, é o mentor do Chico Xavier. Ele fala que ao lado de milênios de trevas que a gente carrega, nós estamos começando a buscar os primeiros filetinhos de luz agora. E essa busca é importante para a gente permanecer nesse caminho. Né? O que Jesus fala? Aquele que permanecer nesse caminho até o fim, o que acontece com esse? Será, entre aspas, salvo. O que significa isso? Você vai limpando o seu passado e vai melhorando espiritualmente cada vez mais. Né? Então, por isso que muita gente começa bem empolgado. Nossa, é uma novidade, né? Começa em qualquer religião, não é só no centro, não. Aquela novidade, daí a pouco a pessoa entra no estágio, tipo assim, um piloto automático. Ele vai no centro, ouve a palestra, toma o passe, faz tratamento, mas aquilo ali já não está movimentando as energias internas necessárias para uma mudança real para se tornar um homem de Deus. É muito difícil. Não adianta tentar se enganar a gente pelas aparências. A aparência não significa nada para o espiritismo, para o espírita, né, para a nossa essência espiritual. Para Jesus, então, muito menos. Né, para nosso anjo de guarda, os espíritos que protegem, né, a nossa família, o centro. Eles veem a gente viver de aparência. Ah, eu tenho uma aparência muito bonzinho, faço isso, faço aquilo, faço campanha do quilo. Gente, isso aí são atos que a gente precisa transformar esses atos numa realidade interior. É muito complicado. Então, por isso, ao invés de nós nos determos exatamente no capítulo, né, que até o Felipe citou aqui do homem de bem, que todo mundo pode chegar em casa e ler o capítulo, é muito bonito, é muita coisa boa, né? O homem de bem faz isso, faz aquilo, né? Então a gente pegou um pedacinho e vamos dar um exemplo espetacular, maravilhoso, que o próprio Jesus relata de um verdadeiro homem de bem. Para a gente ter como um exemplo, né? Um exemplo prático, como nós devemos nos portar com relação ao nosso próximo. Então esse exemplo, ele está contido numa parábola que Jesus contou. Deixa eu perguntar para vocês, qual parábola que vocês acham, né, que Jesus contou, que uma pessoa
tem uma prática de homem de bem. Vocês lembram de alguma parábola que ele fala sobre isso? Que tem assim, uma prática real do homem praticando exatamente aquilo que está dentro de si, aquela piedade, aquele amor ao próximo. Por isso eu até coloquei aqui, ó, independente de raça e de crença. Na parábola tem isso aí, a gente vai aprofundar nela, e não no capítulo Homem de Bem. Qual é? Do bom samaritano. Essa parábola é maravilhosa. É a minha parábola número 2 preferida, né? A número 1 eu falo ano que vem, quando eu voltar aqui. Então, essa parábola, não vou nem precisar escrever, para não a gente perder muito tempo com detalhes desnecessários. Essa parábola diz o seguinte, né? Que um homem descia de Jerusalém para Jericó, justamente na região que está em conflito no Oriente Médio há milhares de anos, né? Não é conflito novo, não. Então o homem descia. Por que ele fala descia? Porque Jerusalém, ela tem uma altitude, né? Jerusalém, uma altitude de mais ou menos 700 metros. Então você sai, é uma colina, né? Uma região montanha. Aqui a Volta Redonda é 400, 500 metros, então é mais alta ainda. Em relação ao nível do mar. No caso lá, o mar Mediterrâneo que é lá perto, né? E ele descia de Jerusalém, descia para Jericó, que fica 300 metros abaixo do nível do mar. E tem uma descida violenta. Está lá no mesmo lugar, né? Jerusalém está no mesmo lugar, Jericó antiga está lá, a cidade uma das mais antigas do mundo, se não for habitada, né? A mais antiga, porque ele fica às margens do Mar Morto, que é a maior depressão de lado do mundo, né? 400 metros abaixo do nível do mar. E Jericó é pertinho do Mar Morto. Tá dando vocês verem mais ou menos isso aí? Tá? Então, esse homem saiu daqui de Jerusalém e vinha para Jericó. Era um judeu comum. Então, lembrando que a região ali era habitada pelos judeus. Hoje a gente vai aprofundar muito nesse aspecto aí desse povo. Muito bem, então, chegando ali no meio do caminho, ele foi assaltado. Bateram nele, espancaram o cara, o judeu, né? E deixando ele lá quase morto. No Evangelho, se diz assim, deixando semi-morto. Então, faltava pouquinho para ele morrer. Sangrando, roubaram o cara. Aí, muito bem. Então, passado alguns minutos do assalto, né? Do roubo, passou por ali um levita. Levita. Jesus, nessa parábola, ele arrebenta com os judeus, com ele, não com os judeus, mas com toda a tradição religiosa. E essa parábola é maravilhosa por isso. E a gente vai analisar aqui, até chegar no aspecto do homem de bem, né? Então passa primeiro um levita. O levita olha para o homem e faz o quê? Certo. Chegou lá para socorrer? É dever dele. Vocês vão entender depois que eu vou explicar. Em seguida, alguns minutos depois, passa um sacerdote. Olhou para o cara e olhou de longe. Jesus fala que ele passou de largo. Procurou evitar, viu que o cara estava ali, passou de largo, um sacerdote. Aí, por último, passa quem? O samaritano. Gente, quando Jesus, hoje, quando a gente vai fazer uma análise da parábola, vamos ver que é complicado. E na época de Jesus, então, isso aqui era impensável. Jesus era muito corajoso, era top. Porque ele estava falando para os judeus essa parábola. Os seus seguidores assim, mais próximos, todos eram judeus. Os que o seguiam de próximo, né? Depois que ele vai crucificado, começa a vir gente de outros países, né? Em torno ali, daquela região ali. Que hoje a gente chama ali Síria, Jordânia, Líbano, Iraque.
que é tudo próximo, não é longe, o Oriente Médio é pequeno, né? Arábia, aquela região, foi indo para conhecer, que aí começou a fama dele, né? Mas quando chegar lá, ele tinha sido crucificado. Então, a princípio, Jesus ele prega para os judeus. Olha a complicação aqui. Então, vamos analisar agora melhor essa parábola aqui. Então, a gente já entendeu como que é aqui, né? A situação geográfica. Vamos lá. Jesus primeiro coloca um levita e depois um sacerdote. Então Jesus já vai, tipo assim, ele queria ensinar que a essência do homem de bem, do amor, vai muito além das etnias, das raças, coisa que nós estamos ainda apegados até hoje. Nós estamos apegados nisso aqui. A gente se apega emocionalmente a uma determinada um determinado setor que a gente acha, a gente se agarra naquilo ali e a gente não quer desgrudar, incluindo aí a política, a sociedade, a mídia, a gente se apega. Foi feito até um estudo nos Estados Unidos, alguns anos atrás, quando eu me apego emocionalmente a um determinado setor da sociedade, eu não consigo ouvir o outro lado. É um estudo psicológico. Foi feita pesquisa com pessoas assim, palestra de um lado, palestra do outro, como que a mente estava funcionando. Então a gente não ouve quando é o outro lado, aquele que a gente não gosta. Então já existia isso aqui. Então Jesus ele já começou cutucando muito de varacuta. Olha só, por quê? Como que era a estrutura do povo, daquele povo naquela época? Tudo começou um homem chamado Abraão. Já ouviram falar? Abraão? Quem foi Abraão? Abraão foi o homem que deu origem ao povo hebreu, que hoje a gente chama de judeu, a gente vai entender aqui, né? Israelense. Então, Abraão, ele sai do Iraque, eu vou falar, os pais da época, eu vou falar nos dias de hoje, tá? Quais são? Ele sai do Iraque, ele recebe a mensagem espiritual, ao qual ele atribui a Deus, né? Mas a gente sabe que é a espiritualidade falando. Pô, você vai sair daqui, vai levar toda essa turma aqui, vocês vão para a terra de Canaã. Aí foram para lá, terra de Canaã, os povos cananeus, onde hoje é Israel e a autoridade palestina, aquela região ali que está em conflito, né? A região da faixa de Gaza ali. Então Abraão vai e ele então começa a ter os filhos. O primeiro filho dele chama Isaac. Né? E o Isaac, aliás, Isaac não, o primeiro é Ismael, mas ele não interessa não para a gente não. O segundo filho é Isaac. O Isaac tem um filho que chama Jacó. O Jacó muda de nome para Israel. Toda pessoa que termina em EL é de origem judaica, tá, gente? EL significa Deus, no idioma hebraico antigo. Então toda palavra, todo nome terminado em El é de origem bíblica e hebraica. Tá? Então ele passa a se chamar Israel. E ele tem então 12 filhos, né? Mulher e com as duas concubinas que ele tem. No total, 12 filhos. Aqui começa toda a história. Porque a região onde hoje é aquela do conflito lá que a gente está, a gente não vai falar sobre isso. Sobre o conflito é que coincidiu no estudo bater. Então foi dividida aquela região, né, entre os 12 filhos de Jacó e Israel. Então cada pedaço da região onde hoje é Israel e a autoridade palestina de faixa de Gaza, né, onde está tendo a guerra, foi dividido com os filhos. Então eles chegaram, lutaram com os cananeus que estavam ali, expulsou, brigou e se estabeleceram ali. Aí criaram um reino unido, tá, de Israel. Eu estou indo bem devagar, porque as informações às vezes embolam a cabeça da gente, tá? Se alguém não entender alguma coisa, pode perguntar que a dona Arlete responde ali, tá? Vai deixar. Então o reino, aí criou-se um reino, unificou com Samuel, o profeta Samuel, ele unificou o reino e teve 3 reis, Saul, Davi, que é o mais famoso de todos, e Salomão, que também é famoso, né? Porque tinha 900 mulheres.
Isso que ele ficou famoso. E era muito rico. O Davi era o pai dele. Então, esses 3 reis governaram ali de forma mais ou menos. Aí criou-se um reino ali com esse povo, o povo hebreu. Eles chamavam hebreu, por quê? Porque o avô do Abraão se chamava Éber. E-B-E-R. Então, é uma das explicações para a origem do povo hebreu. Tem outras também, mas não interessa agora para a gente, tá? Então, unificou. Só que aí morreu Saul, morreu Davi, morreu Salomão. Salomão tinha um filho com um nome muito bonito. Até uma sugestão para quem for ter filho aí, ó, criança, para colocar o nome. Roboão. Que nome bonito, hein? Já pensou em chamar o molequinho? Roboão. Tá lá, o filho dele, Roboão. Esse Roboão, ele fez uma besteira de não ouvir os profetas, os assessores, ministros dele, que hoje seria esse nome, né? Então, o povo se revoltou e dividiu o reino em 2. Então, o reino de Israel unido acabou e criou-se 2 reinos. O reino de Israel, propriamente dito, e o reino de Judá. Beleza? Filho do rei Salomão. Complicou tudo, deu confusão, separou. Aí separou. Então, Israel de cima aqui, o reino de Israel, a capital passou a ser um monte que se transformou numa cidade chamada Samaria. Então, a capital do reino de Israel passou por 3 capitais. Aí, por último, ficou Samaria. E a capital do reino de Judá, Jerusalém. Né? Então, 2 capitais, 2 reinos distintos. Lembrando que quem formou isso aqui foi os 12 filhos de Israel. Não podemos esquecer. Um desses filhos se chamava Levi. Presta atenção aqui, gente. Esse Levi aqui é o Samaria. Levi é o segredo da nossa história. Muito bem. O Levi, vocês lembram que Moisés, eu tenho que falar bem, é muita coisa, então vamos aos pouquinhos. Aconteceu o seguinte, o filho mais novo, que o outro ainda não tinha nascido, já tinha nascido, Benjamim. O José, que é o segundo filho mais novo de Israel, de Jacó, os irmãos pegaram ele e venderam ele como escravo por inveja. Venderam ele, ele foi para o Egito, foi escravizado e foi para o Egito como escravo. Foi vendido. Só que ele era um médio, era uma pessoa assim, muito inteligente, um garoto inteligente. Ele devia ter nessa faixa, uns 14 a 15 anos quando ele foi vendido. Pelo que a gente entende quando a história bíblica é narrada. Mais ou menos, no máximo, 15, 16 anos. Então ele é vendido pelos irmãos, e o Jacó adorava esse filho. Por isso que os irmãos tinham, assim, não tem aquele filho mais que tem sintonia, ou que o pai agrada mais a mãe, e no caso era o José. Então José aí foi dado como morto e foi para o Egito e já se tornou chanceler do Egito, primeiro-ministro, só abaixo do faraó. Né? Então tem uma grande seca lá no Egito e o povo, então, hebreu, na região aqui do reino de Israel, tem uma grande seca, eles vão para o Egito que só lá tem comida. E quem é o primeiro-ministro lá? É o irmão que anos antes, né? E o pai dele também acabou reencontrando, tinha vendido como escravo. Então eles se reencontraram, se perdoaram e passaram a viver no Egito. O Egito é aqui, ó. Você atravessa aqui a península do Sinai, aqui é a Ásia, né? Onde é Israel é a Ásia. Aí você já vem para a África, logo ao sul aqui. E o primeiro país da África aqui é o Egito. E o mar Mediterrâneo aqui, a oeste aqui. Mar Mediterrâneo. Né? E o Mar Vermelho aqui, ó. Mais ou menos, né? Então o Egito está aqui. Então eles estavam vivendo bem no Egito. Aí ficaram lá 400 anos e foram escravizados pelos faraós que desconheciam a história inicial deles. Eles foram escravizados e Moisés vai e retira eles aqui do Egito, traz eles de volta para quê? Para a terra de Canaã, que é a terra prometida. Então, só que Moisés, quando chegou aqui no deserto do Sinai aqui,
quando ele foi subir para receber os 10 mandamentos no Monte Horebe, o que aconteceu? Aí ele ficou alguns dias no monte, então muitos acharam que ele tinha morrido. Falou, não, a gente vai seguir mais ninguém, a família de Moisés. Aí pegaram o irmão de Moisés, Arão, falou, você que é o segundo aqui na ordem, né? Depois de Moisés, nós vamos construir um bezerro de ouro. Lembra da história do bezerro de ouro? Construir um bezerro para adorar um Deus, né? Um Deus em forma de bezerro. Porque o povo não estava aceitando esse Deus, que Moisés estava morto. Aí Moisés aparece com as tábuas dos 10 mandamentos lá. E fala o seguinte, ó. Aqueles que confiam em Deus, acreditam em Deus, que se arrependam e voltam para cá. Então quem voltou? A maioria era descendente do clã, da família do filho de Jacó, chamado Levi, então era chamado de tribo de Levi, que era um clã, né, patriarcal. Esse pessoal veio apoiar Moisés. Um deles era o próprio irmão de Moisés, que também era levita. Moisés era levita, descendente de Levi. Então, com esse ato de eles apoiarem e abandonarem o bezerro de ouro, que outros foram apoiar, continuaram ali com o bezerro de ouro, muitos foram mortos, teve briga ali e morreram. Então, o pessoal do Levi, com essa atitude, eles passaram a ser as pessoas que seriam aqueles que não teriam na divisão do reino aqui um lugar para ficar, porque eles seriam quem? Os sacerdotes e as pessoas que responsáveis pelas pregações da doutrina de Moisés. Então um grupo seria sacerdote. Quem que seria sacerdote? Os descendentes do irmão de Moisés, chamado Arão. Todos os descendentes deles seriam sacerdote e sumo sacerdote, que é o mais importante. Até na época de Jesus seguiu essa linha aí. O sumo sacerdote que mandou lá para Jesus ser crucificado, descendente de Arão e de Levi, da tribo de Levi. Então, esse pessoal aqui, para os judeus, tanto os descendentes os levitas e os sacerdotes eram as pessoas mais consideradas da sociedade dos hebreus. De todos, eles eram os mais considerados. Então eles viviam aonde, em geral? Em várias cidades do reino de Judá, né? Porque o reino de Israel, ele foi invadido, ainda tem esse detalhe que eu não posso esquecer. O reino de Israel, ele começou a existir no ano 930 antes de Cristo, com a morte do filho do rei Salomão. Só que, quando chegou no ano 722 antes de Cristo, um século e meio depois, os assírios, um povo guerreiro, vindo lá do Iraque, na época Mesopotâmia, da Babilônia, invadiram e fizeram o quê? Olha, a confusão começa aqui. Os assírios pegaram, invadiram o reino do norte de Israel. Pegaram, tipo assim, 80% da população e mandaram embora. Sumiram com eles. E trouxeram gente lá da Mesopotâmia, que não eram hebreus, e começaram a habitar na região da Samaria. Então, os judeus do reino de Judá, que não tinham sido invadidos, começaram a considerar que esses novos moradores, que se misturaram, fizeram sincretismo com o povo da Samaria, eles não eram puros, não seguiam a doutrina de Moisés, que é a Tanakh, né? O Antigo Testamento deles se chama Tanakh. Não seguiam como os hebreus puros, porque misturou com doutrinas que veio de fora para a turma que estava ali. Então, começou a surgir entre eles um ódio entre esses dois povos samaritanos, tá? Do norte. E os judeus aqui do sul, que agora é chamado judeus, tá? Por causa do reino era de Judá, eles começaram a se ver no início começou mais ou menos, depois o ódio foi aumentando, a tal ponto que os sacerdotes, os levitas, proibiram os samaritanos de vir ao templo de Jerusalém.
Gente, o Templo de Jerusalém era o foco, como é até hoje o Muro das Lamentações lá, que é uma parte do terceiro templo, né, destruído, onde os judeus ficam lá rezando aquele muro. Vocês já viram na televisão? Tem um murão lá, né? Eles ficam ali, os judeus ortodoxos, com aquele chapéu, ficam ali colocando as suas mensagens e fazendo orações. É um pedaço do templo de Jerusalém, da época de Jesus, aquele muro ali. Então, o que acontece com essa turma aqui? Eles proíbem, olha bem, os levitas, os sacerdotes e os judeus em geral viram inimigo dos samaritanos. Inimigo mortal. Chegou um ponto que passou a ser inimigo mortal. Então, quando os judeus queriam sair de Judá para vir para Galileia, lá no mar da Galileia, onde Jesus, né, pregava e tinha judeus, não era terra, eles contornavam, não passavam pela Samaria. E os samaritanos também não vinham no templo de Jerusalém. Portanto, por causa disso, eles construíram um templo no monte chamado Garizim, um templo para os samaritanos fazerem as suas oferendas a Deus. Até hoje, na cidade de Nablus, lá em Israel, tem samaritanos vivendo lá. E seguem essa doutrina que é diferente dos judeus mais ortodoxos. Até hoje. Né? Deve ter uns 2 a 3 mil desse pessoal. Então, começa esse ódio. Então, os levitas, os sacerdotes são as pessoas mais respeitadas na sociedade judaica, na época de Jesus, e os samaritanos, eles são desprezados absolutamente pelos judeus. Mais ou menos, deu para entender um pouquinho? Não embolou muito, não? Que vai piorar. Tá bom até aqui? Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu posso ter também falado algo que eu não defini aqui, né? Então, levita, sacerdote, top para os judeus. Samaritano, não valia nada. Tá entendendo por quê? Porque eles eram povos com etnias iguais, mas com misturas, né? Que tipo, seria hoje assim, mais ou menos, não existe a igreja católica romana, que é a pura, vamos dizer. Mas se você for lá na Rússia, na Polônia, na Grécia, tem a ortodoxa, que nasceu dentro da igreja católica. É diferente, os rituais são tudo diferentes. Tem a católica brasileira, que o padre pode casar. Entendeu? Então, essas diferenças vai criando dentro da igreja evangélica, né? Tem os protestantes históricos, que são os primeiros, né? Luteranos, né? Os primeiros surgiram. Depois tem os protestantes, vai passando o tempo, os pentecostais, que surgiram no início do século XX, e tem os ultrapentecostais. Eles não se bicam, as doutrinas são diferentes. Tá? Então, tanto que um vive criticando o outro, o que é normal, né? Não é porque são protestantes, é porque somos humanos. No espiritismo tem também divisão? Tem muitas. Tem o pessoal que segue Kardec, tem o pessoal que segue Masalá da Umbanda, tem o Rosteng, tem o Milanês, né? Então tem várias linhas dentro do espiritismo. Tá? Então, tanto que os centros espíritas funcionam diferente. Por exemplo, o centro que eu frequento ali no Fim da Serra, que eu estava até conversando com o irmão, né? Ali, a foco lá é tratamento. Tem a palestra, tem o passo, a reunião médica é diferente, é aberta, o tratamento médico. Então, já não é uma linha que já não se encaixaria, que é mais o foco estudo. Entendeu? Então, tem essa diferença. E, por isso, tem a diferença. Mas aqui, ela se tornou uma diferença de ódio. Um ódio mortal. E Jesus, que sabia de tudo, ele queria falar sobre o quê? Sobre o amor, acima de tudo, ao inimigo. Vamos assim dizer, é o ápice da doutrina cristã, é você amar o inimigo. Mas tem que amar o inimigo? Quem não ama o inimigo não é cristão, gente. Chato, né? Quando a gente conseguir isso, aí a gente vai para lá em cima, não homem de bem, não. Sem fazer distinção nenhuma. De ninguém, de nada. Nem de política, nem de religião, nem de raça, de nenhuma distinção. Nosso espírito está neutro nisso aí você vai chegar lá. Então Jesus queria dar um tapa na cara neles mesmo.
Porque ele sabia, agora nós aprofundando um pouco no aspecto espírita mesmo, a gente sabe que quando a humanidade estava se estabelecendo na Terra, vieram espíritos de outros setores do universo, né, que a gente fala de capela, né, exilado de capela, já ouviu falar todo mundo, né? Exilados de capela, e se estabeleceram na Terra em 4 lugares. Os egípcios, os hindus, os indo-europeus, que formam a raça europeia, né, e os hebreus. Muito mais inteligentes, mais capazes do que o ser humano comum que já vivia aqui. Então essa mistura gerou muita confusão, mas era necessário para a evolução da Terra, senão a gente não chegava no grau de evolução intelectual que a gente está. Então, esse é um dos remanescentes dessa turma aí, por isso tem confusão até hoje. Vocês viram, ó, o pedaço onde tem o conflito árabe-israelense ou palestino-israelense, né? É um pedaço de terra, gente, menor do que o estado do Rio de Janeiro. A faixa de Gaza, que está lá em bombardeamento, é como daqui em Resende. O comprimento dela é 40 quilômetros. Resende é 50, né? É mais um bocadinho. É daqui em Resende, de largura daqui no Retiro. Esse quadradinho, esse retângulozinho, tá lá, ó, um matando o outro. Entendeu? Mas isso aí já veio dessa época. Jesus já estava dando a lição. Você vê, a gente reencarnou várias vezes e não aprendeu a lição. Não importa em qual religião nós estamos. Não importa se eu sou espírita, não. Isso não quer dizer nada. Rótulo não é nada. Eu tenho que praticar aquilo lá. Então, Jesus, para dar um exemplo assim, bem contundente, ele viu quem estava ouvindo ele e fala essa parábola aí. Muito bem. Passou o levita. Agora, todo mundo já sabe quem é o levita, né? Descendente de Levi. Sendo que dá origem ao sacerdócio do povo hebreu. Existem levitas até hoje, tá, gente? Até a igreja universal do Reino de Deus, ela acompanha, como as igrejas evangélicas em geral são muito assim afinizadas com a doutrina judaica, com Israel, eles acompanham muito essa parte. Eles fizeram um templo de Salomão lá em São Paulo, né? Gigantesco, do tamanho como deveria ser. E tem os levitas lá. Mas é o levita evangélico, não é o levita judeu antigo que tem lá em Israel, não. Tá? Então, passou o levita, olhou o homem, não fez nada. Passou o sacerdote, olhou o homem, não fez nada. Aí passou o inimigo do homem caído. Olha que coisa maravilhosa, como Jesus ele foi lá no fundo do negócio. Passou um inimigo daquele que sabia que era judeu. Estava passando por ali, um samaritano. Ele olhou para o homem, a primeira coisa que vem no sentimento dele é o quê? Está lá na parábola. Ele não olhou se o homem era judeu, se era japonês, se era branco, se era negro, não. O coração dele aconteceu isso aqui no coração dele. Teve pena da pessoa. Quando você tem pena, você não enxerga mais nada. Sua visão, o seu foco você quer ajudar. Por isso que a caridade tem que ter a piedade, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade é a irmã, é a virtude que nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos aproxima a Deus. Sem piedade não tem caridade. Não tem. Mas não sou eu que estou falando, não, gente. Vai brigar com os espíritos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o homem se apiedou aí não olhou mais se ele era judeu, se era samaritano, ou se era de algum povo ali em torno sírio, né? Tinha muito, o pessoal da Síria muito lá, não. Ele foi lá, viu o homem, cuidou das feridas do homem, levou para uma estrebaria. Estrebaria não, né? Estrebaria de bicho, né? Uma estalagem da época lá, um hotelzinho de beira de estrada. Deu dinheiro para o hospedeiro lá e mandou continuar cuidando dele. Porque ele ia voltar e ia ver como é que o homem está. Esse é o resumo da palavra. Para perguntar no final, Jesus pergunta quem é o próximo daquele. Então, por que, agora vamos entrar na doutrina espírita um pouquinho mais. Por que é necessário ter a piedade para você praticar o bem? Porque vocês já estudaram no Centro Espírita que nós temos basicamente, mas não é só isso não, 7 centros de força
que são fulcros energéticos em algumas áreas ligadas ao nosso organismo. Se chamam chakras, né? Esses chakras são ligados a alguns centros nervosos do nosso organismo e ele retira a energia da gente e a gente absorve a energia por esses chakras. Então, quando a pessoa está ainda muito materialista, por isso que eu falei do perigo do capitalismo, né? Da sociedade hedonista, materialista, preocupada com só bens, você ativa os 3 centros de força subdiafragmáticos, que são os que estão abaixo aqui da região do diafragma, essa região da barriga aqui. Esses 3 centros estão trabalhando a todo vapor. Quando você só trabalha com esses centros ativados, é o nosso caso, em geral, na nossa sociedade, você se preocupa em manter as coisas materiais, e você vai no centro ou na igreja, 1 ou 2 vezes por semana, 1 horinha, e doido para acabar, parece a missa para você ir embora. Essa é a pessoa que está com esse centro desestabilizado. Quais? O centro cardíaco e o centro coronário. Então, quando você vai fazer um tratamento, por exemplo, de reiki, já ouviram falar do reiki? Você estabiliza um pouco esse centro para ativar um pouco mais o centro cardíaco, para isso aqui conseguir ser ativado dentro de você, senão você vai ficar estacionado no materialismo. Então, quando você começa a prática verdadeira do amor, por isso que Jesus ele foi no fundo lá, não importa quem é a pessoa, o importa é o desabrochar desse centro de força para você começar a atuar e seu espírito ir resgatando aquela dívida pesada do passado e você começar a trabalhar em benefício do próximo. Senão você não vai conseguir, nós não vamos conseguir. A gente tem que ativar esse centro cardíaco e como nós ativamos ele? De 3 formas. O Chico Xavier tem a melhor fórmula, né? A disciplina. Se eu vou no centro toda semana, eu vou no centro toda semana. Ah, mas chegou visita lá em casa. Mas está chovendo. Mas está calor. Hoje eu não vou. Disciplina. Às vezes, no último caso, é claro que não dá para vir, né? Outra coisa, a oração. Com meditação. Porque a oração que a gente faz aqui, igual agora, a gente vai terminar a fazer uma oração. É uma oração para respeito à espiritualidade, mas não faz aquela conexão que a gente em casa, com calma, no nosso cantinho, você pode fazer uma oração meditando, refletindo, fazer uma aula, entrando no seu castelo interior. A gente, na próxima estudo, nós vamos falar sobre esse castelo. Vai ser acho que é março que ele marcou. Castelo interior. A gente vai ver como é complicado o nosso castelo interior, a nossa essência, né? Então a gente vai mergulhar nela e isso traz um certo equilíbrio, né? E por último, é a disciplina através da prática do bem. Se eu não praticar o bem, eu não estabilizo as minhas energias. Por quê? Toda vez que eu pratico o bem, os espíritos obsessores, negativos, meus comparsas do passado, eles se afastam de mim, dão possibilidade para que o meu protetor espiritual, meu anjo de guarda, se aproxime, e ao mesmo tempo os amigos das pessoas que são os amigos espirituais, né, bons, das pessoas que eu beneficio, eles vão ter uma sintonia boa comigo e vão me ajudar. Aconteceu uma vez nessa casa aqui, uma irmã, uns 30, 40 anos atrás, claro que a gente vai citar o nome, né? Mas ela nem está mais aqui. Ela fazia uma atividade muito boa aqui no centro, mas ela tinha sérios problemas espirituais. E toda vez que ela estava bem desequilibrada, ela ia tomar o passe, as pessoas às quais ela beneficiava no trabalho dela, realizado aqui. E os mentores, os espíritos amigos, vinham para ajudar ela, para dar uma respirada. É assim que funciona. Então, através do trabalho na prática do bem, da meditação com oração, da disciplina, a gente vai tentando entrar naquele nível lá de cima que Jesus estabeleceu para a gente. Complicado, né? É complicado. Ser bonzinho é uma coisa. Você ser bom, um homem de bem, é outra. Bonzinho tem muito. Você entrou no centro, você já faz cara de bonzinho.
Todo mundo é assim, coitadinho. E outra coisa, o bonzinho ele gosta de ser vítima. Ele tem a síndrome do vitimismo. Ele é o coitadinho, dentro de casa, no centro, todo lugar. Isso aí, a pessoa boa, o homem de bem, tem isso não. Tá? A pessoa que acha que é bonzinho, ele é cheio de não me toque. O homem de bem não tem nada disso. Igual o apóstolo Paulo. É bruto e vão praticar o bem. Quando eu falo bruto, gente, no bom sentido, todo entender, né? É disciplinado, tem foco, tem objetivo e não fica perdendo tempo com bobagem, não. E quem fala aí, tudo que eu estou falando, estou repetindo o evangelho, tá, gente? O evangelho não fala bobagem, não é o que eu estou falando na minha palavra, né? Ele fala que são como é que é? Frioleiros. Uma palavra assim. Besteira, que a gente perde tempo, energia, se desgasta com pouquíssima coisa. Entendeu? O evangelho fala isso também. Bom? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Alguém quer falar depois? Quer perguntar? Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, se calma, tá, gente? Um de cada vez, hein? Nada? Entendeu bem? Então já pode passar a prova para vocês. O que é samaritano, o que é levita, o que é sacerdote. Ó! Quando vocês for fazer o estudo na casa, vocês dão um show aí com a turma aí. Ei, Felipe? Tá bom? Então, o homem de bem é aquele que Jesus colocou, como na época era considerado um pária, um zero escuro. E ele coloca como lá em cima, que é o samaritano. É claro, gente, que só presta, a gente tem que entender, nós estamos falando do evangelho, não estamos julgando os povos, que hoje são outros espíritos reencarnados. Esses espíritos aí, ó, já nem estão, provavelmente, muitos nem estão na Terra, mas já evoluíram, já cometeram seus erros, e nós estamos aqui perdendo tempo ainda, tem que falar disso, né? Nós estamos aqui ainda, reencarnados, cheio de problemas, cheio de vitimismo, cheio de achando que é coitadinho, e todo mundo tem que ter pena da gente. E nós estamos nessa ainda, né? E não é por aí. Jesus, quando ele pegou os apóstolos, falou, ó, vocês querem seguir? Vocês vão ver o que é bom. É apedrejamento, é prisão, é chibatada. O Paulo, coitado, ele foi achibatado várias vezes, né? Só que ele era cidadão romano, Paulo de Tarso. Então a chibatada aqui nas pessoas como era 40, chibatada, né? Que tinha um ferrinho na ponta. Ele como cidadão romano, ele tomava 40 chibatadas, porque ele era importante, ele tomava 40 menos 1, porque ele era cidadão romano. Só 39. Então era assim que eram os seguidores de Jesus. Não é igual a gente aí, qualquer coisa está caindo, desmaiando, coitado. O verdadeiro apóstolo de Jesus, ele, né? Está firme ali. É o que a gente tem que buscar, né? Lógico. Difícil, mas a gente busca. Pessoal, isso. Falta 2 minutinhos, a gente agradece aí, encerra, passando a palavra para o Felipe. Bom, nós agradecemos ao João Carlos, né, pela reflexão do tema de hoje, Homem de Bem, né? Na próximo domingo, a palestra vai ser a cargo do Alberto. Ele vai falar sobre o tema Esperanças e Consolações, que é a última parte do Livro dos Espíritos. Lembrando também do nosso lembrete, né? Nós estamos fazendo uma campanha para a arrecadação das cestas básicas para o Natal, né? A sopa tem um período de recesso e dentro desse período de recesso a gente fornece além de umas cestas básicas especiais, né, para que possa suprir a família aí nesse período em que não serão contemplados pela sopa. Então tem uns ingredientes que você pode contribuir, está nas redes sociais. Quem quiser também maiores informações, nós estamos aqui à disposição também para explicar como que é feito, como que eu posso ajudar, como que eu posso auxiliar. A gente tem comentado aqui que nós estamos com um grande desafio de entregar 36 cestas básicas, né? A cada ano vai aumentando um pouco e a gente está recebendo algumas doações, mas a gente ainda precisa cumprir ainda com os desafios
e aí contamos com a colaboração de todo mundo, tá? Podem contribuir. Aqui, Felipe, eu não consigo comprar nada, tá? Posso contribuir de alguma forma financeira, também não tem nenhum problema. A gente pode justamente também fornecer a chave Pix ou então outras formas para que possa auxiliar essas famílias que receberão as cestas básicas especiais, né? Lembrando que essas cestas serão entregues na segunda semana de dezembro. Então, essa terceira? 17. Então, tem mais uma semana. Ganhamos uma semana aí. Mas mesmo assim, nós já estamos numa época já próxima, né? E precisamos agilizar com relação às entregas desses alimentos. Então, nós contamos aí com o auxílio de todo mundo, tá? Então, o pessoal que está na rede social, está nos assistindo, só mandar uma DM, mandar uma mensagenzinha, a gente já dá um retorno. E quem está aqui presente também não pode conversar com a gente na secretaria, que a gente fornece maiores informações, tá? Então, os estudos da casa também estão numa fase de entrando, finalizando as atividades do ano. Então, alguns estudos eles entram em recesso. Então, a evangelização ela vai entrar em recesso no começo de dezembro. Então, a sábado agora nós temos atividade normal, nós temos atividade até o final do mês, mas em dezembro já alguns estudos já entram em recesso. Então, amanhã nós estamos presencial, estudo sistematizado da doutrina espírita, 7h30. Então, nós temos estudos segunda e terça, eles são online, né? Tanto o estudo do Evangelho, que é segunda-feira, e o estudo da mediunidade, eles são virtuais, tá? Na quarta-feira, que é à tarde, às 3 horas, nós temos um estudo do Evangelho presencial. E nas segundas-feiras pela manhã também nós temos um plantão de passe. Isso aí não tem recesso, tá, gente? Plantão de passe é toda segunda-feira. O Altamir está aqui aberto para quem desejar de ter ali o remédio, né? O alívio com o tratamento da fluidoterapia. Daqui a pouco também nós vamos ter a nossa palestra também. Então, dados os recados, nós vamos levar nossos pensamentos então. Agradecer ao amigo mestre Jesus pela oportunidade bendita de aprender um pouco mais das lições desse Evangelho na transformação íntima, retirando as mazelas do homem velho na construção desse homem novo. Agradecemos a oportunidade de vir até essa casa espírita querida para promover e ter a oportunidade de refletir cada vez mais dessa doutrina consoladora, ter a essência do Evangelho do Cristo, para que a gente possa colher frutos de uma sociedade mais justa, uma sociedade em paz, sociedade essa que está sendo convidada também a se regenerar, da qual recebemos um convite de colaborar com a regeneração desse planeta. Que nós possamos também, dentro desse veículo de pensamento, dessa transmissão de pensamentos, que possamos irradiar as nossas preces, as nossas vibrações a espíritos que passam por provações, por caminhos sofridos, que buscam consolo, respostas, que a gente possa, através dessa faixa de pensamento, fornecer e oferecer o consolo necessário para que eles possam seguir à frente. Em especial também que a gente possa envolver os nossos pensamentos aos nossos irmãos no Oriente, em estado de guerra, que a gente possa fornecer aquela população que tanto sofre, com tanta dor, pelo menos dar bálsamos e equilíbrios de cura para que possam seguir em frente aos seus caminhos. Que o Senhor possa nos auxiliar e que possamos voltar nas próximas atividades dessa casa com o mesmo objetivo de sempre, de aprender e ao mesmo tempo vivenciar essas ações em família e em sociedade. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejarem tomar o passe, né? Só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.